A inflação no Brasil está atingindo recordes históricos e só no mês de março foi a inflação mais alta desde 1994. Está tudo mais caro, combustível mais caro, alimentação mais cara. Viver no Brasil realmente está mais caro, mas você que tem um conhecimento pode se beneficiar dessa inflação maior, fazendo com que os seus rendimentos, os seus investimentos em fundos imobiliários te tragam maiores retornos. E eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje como você pode se beneficiar da inflação tão alta vigente no nosso país. Vamos aqui para a tela do meu computador que eu quero mostrar alguns pontos para vocês. Então, a inflação, para quem não sabe, ela é aquilo que corrói o nosso poder de compra ao longo dos anos. E a gente tem essa inflação medida por alguns indicadores. E o principal deles, que é medido pelo IBGE, é o IPCA. A gente também tem o IGPM, mas o que é mais usual no nosso dia a dia é medir essa inflação através do IPCA. E alguns fundos imobiliários, eles possuem esse indexador, o IPCA, o indexador da inflação, nas suas dívidas imobiliárias. E tendo esses fundos na sua carteira de investimentos, você consegue, consequentemente assim, ter esse retorno da inflação no mês a mês. Eu vou te mostrar aqui agora 3 fundos imobiliários. A gente vai abrir relatório gerencial para te mostrar onde encontrar isso, que vão conseguir te repassar ao longo dos meses a inflação vigente no nosso país. Tá? O primeiro fundo imobiliário que eu quero te mostrar é o CVBI 11. Esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de papel, tá? Os 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar aqui para vocês são fundos imobiliários de papel porque somente esses fundos conseguem repassar no mês a mês a inflação vigente. Os fundos de tijolo, eles vão te repassar a inflação, mas ao longo dos anos, tá? Então, esse repasse da inflação só acontece nos fundos de tijolo assim que os contratos são renegociados e o ajuste é feito. Então, demora-se algum tempo. Já com fundo de papel, isso é repassado no mês a mês. Então, esse é um fundo que no último mês trouxe ao o seu cotista mais de 1% de dividendo, tá? E eu vou abrir aqui um relatório gerencial dele para mostrar alguns pontos que são cruciais. No relatório aqui do CVBI, é o fundo aqui da VBI, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: dentro da sua carteira aqui de certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas, que são os papéis, 80% das dívidas estão atreladas ao IPCA, tá? Uma taxa menor, uma taxa de 20% apenas está atrelado ao CDI, que vai render menos, mas 80% de toda a carteira do CVBI 11 vai estar atrelada aí ao IPCA. Então, ele vai conseguir sim, em 80% aí do seu resultado, te repassar essa inflação vigente pelo IPCA. Outro fundo que eu acho super interessante para a gente olhar é o RSCR11, o REC-R, fundo da REC, que também trouxe no último mês mais de 1% de dividendo. Então, vocês vão perceber que esses são fundos que realmente estão trazendo muita renda aí para os seus cotistas, porque eles estão acompanhando o repasse aí da inflação. Aqui mais abaixo no relatório gerencial dele, a gente vai conseguir ver isso, ó. 78% dos indexadores aqui do REC-R11 estão atrelados ao IPCA. Ele também tem aqui, ó, 4% atrelado ao IGPM, que também é mais um indexador, como eu falei no início do vídeo, é um indexador também referente aí à inflação. E o IGPM ainda está maior do que o IPCA. Então, esse é outro fundo imobiliário que consegue te repassar a inflação no mês a mês. E o terceiro fundo é o CPTS11 da Capitania. Esse fundo aqui também, ele entregou mais de 1%, mais uma vez, mais de 1% de dividendo aos seus cotistas. Se a gente for dar uma olhada aqui no relatório dele, vou pegar aqui mais abaixo, sempre os indexadores de fundos de papéis ficam mais abaixo no relatório gerencial. Se a gente for dar uma olhada aqui, 63% dos indexadores
tem IPCA mais 6,3%. Então, repasse bem alto. Além da inflação, mais 6,3%. Então, esses 3 fundos imobiliários que eu mostrei para vocês não foram fundos aleatórios. Não são só esses fundos que conseguem te repassar pela inflação. Existem vários outros, né? Mas eu utilizei alguns critérios aqui de filtragem. E quais critérios foi esse? Tá? Olha bem, eu utilizei um outro site que eu gosto muito, que é o Status Invest. Eu já mostrei até em outro vídeo aqui essa ferramenta aqui que eu gosto de utilizar dele, que é a busca avançada. E aqui nessa busca avançada, eu selecionei alguns filtros, né, que eu gosto de fazer análise aí para fundos de papéis. O primeiro filtro foi o Dividend Yield, né? Então eu peguei fundos só acima de 12,5% de Dividend Yield, de dividendo entregue nos últimos 12 meses. Coloquei aqui como segmento só fundos de papéis, né? Porque eu quero esse repasse no mês a mês pela inflação, então eu tenho que focar nos fundos de papéis. Coloquei também outra métrica super importante para escolher fundo de papel, que é o PVP, que é a métrica de preço. Então, na minha escolha aqui, eu não vou aceitar pagar acima de 1,05 acima aí do PVP, ou seja, não vou aceitar pagar 5% acima do valor patrimonial dele. E o patrimônio do fundo imobiliário que eu coloquei acima de R$1 bilhão. Então, eu fiz essa filtragem para pegar os maiores fundos imobiliários que estão rendendo o maior dividendo e pelo menor preço. Tá? Então, eu fui bem assertivo nisso aqui. Com essa busca que eu fiz, me surgiram essas opções aqui de fundos imobiliários. E aqui, dentre essas opções, por que eu escolhi o CVBI, o REC-R e o CPTS? São 3 fundos que eu já acompanho há algum tempo e eu já vejo a gestão de ambos fazendo um ótimo trabalho. Eu excluí aqui, por exemplo, já de cara, o KNHY e o KNP, porque são bons fundos imobiliários, mas são fundos imobiliários voltados aí para um público seleto de investidores, os chamados investidores qualificados. Então, a maioria das pessoas que me seguem e que veem meus vídeos não são investidores qualificados, porque para receber essa certificação, você tem que ter pelo menos R$1 milhão investidos em bolsa. Então, eu deixei eles de fora e eu poderia ter colocado aqui o DEVA, o HCTR, mas eu já falei deles em outros vídeos. Por isso que para o vídeo de hoje eu escolhi o CVBI, o CPTS e o REC-R. E se você quer aprender mais sobre como analisar fundos de papéis e outras métricas que eu utilizo para fazer as minhas escolhas e conseguir de fato altos dividendos nesse tipo de segmento, eu quero te fazer um convite. É porque no próximo dia 9 de maio eu vou fazer um evento online gratuito, o Plano Acelerador de Dividendos. Serão aulas online na qual eu vou te passar estratégias e o modo como eu faço as minhas avaliações. O link está aqui na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição. Não deixe de assistir essas aulas, porque o conteúdo que eu vou te entregar lá será um conteúdo muito mais aprofundado e direcionado para as pessoas que querem evoluir os seus dividendos no mês a mês, ok? Então, essas foram aqui minhas 3 escolhas de fundos imobiliários que vão te trazer rendimentos aí juntamente com a inflação, e é dessa forma que você pode fazer a inflação, que, olhando para o lado econômico, é muito ruim, né? O seu custo de vida aumenta, as coisas ficam mais caras, mas que você, com o conhecimento certo e com a estratégia correta, consegue, mesmo em um cenário negativo que a economia vem vivendo, num cenário como esse, fazer os seus investimentos te trazerem um benefício. Beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não segue aqui o nosso canal, clica aí no botão e eu te espero no próximo.